Então vamos lá, a nossa história de amor. Eu comecei ontem com esse versículo porque eu acho que ele é bem pertinente para nós falarmos de algo muito especial que Deus faz e fez e faz na nossa vida desde o princípio, né? Para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Só pela misericórdia de Deus, só pela graça do Senhor, pela misericórdia que nós podemos estar vivendo hoje como família, né? Família cristã, a família que toma o nome de família de Deus. E agora eu quero falar de edificar no presente. Ontem foi o passado, e ontem foi meio assim, bem pesadinho, confrontador, né? Por quê? Porque a gente precisa olhar, resolvendo o passado, para edificar no presente. É o único tempo que nós temos para as ações do presente. E é importante a gente entender que é no presente que nós temos que tomar todas as decisões da nossa vida. A palavra de Deus lá em Gálatas 5:1 diz: para a liberdade, Cristo nos resgatou. Está aí bem claro para nós. Mas cuidado, para que não vos coloqueis novamente debaixo de um jugo da servidão. Então nós somos chamados para a liberdade. A palavra de Deus, a porta já foi aberta, a conexão já foi aberta, o véu já foi rasgado, e foi rasgado de cima a baixo, exatamente para ser um trabalho divino e não humano. O Senhor abriu o caminho, Ele abriu a conexão da graça para nós. Nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Então a liberdade está posta para nós. Mas cuidado, é isso, esse alerta que o apóstolo Paulo nos traz nesse texto bíblico de Gálatas 5:1. Esse alerta, cuidado, 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 cuidado para não se colocar novamente debaixo do jugo da servidão. Por quê? Porque, na verdade, o ladrão, o sequestrador, aquele que quer nos roubar, aquele que quer roubar a nossa paz, nossa alegria, aquele que quer roubar, matar e destruir, né? É um processo contínuo. Ele não para, ele quer roubar agora, já tentou roubar no passado, quer roubar os nossos sonhos, nossos presentes, as nossas ações, para destruir a próxima geração, para fazer todo um trabalho de destruição. É isso que ele veio para destruir, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus diz: fique firmes, fique firmes, fique firmes. Então, eu quero refletir com vocês nessa tarde, desse alerta, para que nós tenhamos cuidado, para não permitir que o nosso lar se transforme de um lugar de refúgio num campo de batalha. Só depende de nós. A tentativa do inimigo de transformar o nosso lar num campo de batalha vai ser contínua. Contínua, nós estamos em guerra. O tempo todo nós encaramos desafios, dos conflitos, de tudo isso que acontece. Então vamos manter a firmeza dos nossos princípios e propósitos. Então vamos continuar percorrendo essa história de amor focada no tempo presente, porque é no presente que nós edificamos os fundamentos da geração do futuro, e o relacionamento conjugal é o alicerce para essa fundação. Na verdade, a qualidade do relacionamento conjugal é o maior investimento que os pais podem fazer para os filhos. É como eles vivem. Como eles vivem. Todos os fundamentos estão sendo edificados lá. É o modelo, é o referencial, é a direção. Quando o pastor abriu o culto, ele abriu exatamente falando sobre essa implantação dos princípios de Deus na vida dos nossos filhos. Então, muito mais do que um discurso que nós fazemos sentados em algum lugar numa igreja, ou um discurso apenas, mas é vida. É vida, porque andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, não é? Ao sentar à mesa, é vida. Está falando do dia inteiro. Não está falando de alguns momentos que nós vamos sentar com os nossos filhos antes deles dormirem, orar, é mais do que isso. Tudo isso faz parte.
Mas nós sabemos que ensinamos muito mais com a nossa vida do que propriamente com as nossas palavras, né? E ontem, à noite, nós vimos que sem um passado em processo de resolução, como eu falei ontem, é um processo que Deus vai trabalhando na nossa vida à medida que uma etapa é cumprida, porque Deus respeita a nossa estrutura. Deus não vem trazendo tudo de uma vez, que Ele não suporta. A gente sucumbe. Então, em todos esses anos que eu escuto pessoas, que eu trabalho nessa área, eu vejo como Deus trabalha por processo, desde a criação. Primeiro dia fez algo, segundo, também terceiro, tal. Deus trabalha por processo, Deus trabalha por etapas. Por quê? Porque cada etapa que vai sendo resolvida nos prepara para a etapa seguinte. E esse processo Deus vai nos lapidando. Ele vai nos aperfeiçoando. Aquele que começou a boa obra em nós aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, até o momento da volta dele, quando nós sairemos dessas limitações humanas. Então, esse processo é gradativo. Deus sabe exatamente onde estão seus enigmas, seus pontos, seus nós na trama. Aqueles pontos de dores, aquelas feridas na alma, aqueles desajustes, aquelas desestruturas que foram construídas ao longo de uma história. Como nós lidamos com cada adversidade da vida. E hoje, nesses 2 momentos que vamos ter agora à noite, nós vamos trabalhar bem sobre isso, para que a gente entenda a importância da gente construir uma história de amor, e não esse amor com essa conotação tão humana que nós damos, de um amor que no primeiro problema ele fragiliza, enfraquece e as pessoas desistem. Não, nós estamos falando de um amor que não termina. Eu situei a história nos 3 tempos da vida: passado, presente e futuro. Só que esse futuro é eterno. É eterno. Quando nós fecharmos os olhos aqui nessa terra, gente, imagina o noivo te recebendo. Você já imaginou isso? O noivo está lá, pronto, né? Minha noiva, vem minha noiva, nos recebendo para a história de amor que vai ficar eternamente. Nós vamos ficar para sempre com Ele, gente. Então, essa é uma especial história. Por que nós somos chamados a viver como família, gente? Olha na Bíblia. Deus nos chama de família. Deus decidiu escolher uma família. Ele falou: eu quero uma família. Chama um homem já de idade, uma mulher estéril, e ele fala: eu quero uma família. Eu quero uma família onde eu possa me revelar. E ele quer se revelar, e nessa estrutura que Deus preparou, ele quer se revelar de todas as formas. Acho tão lindo como Deus se revelou para Moisés. Quem era Moisés, gente? Egípcio ou hebreu? Ele estava lá na crise de identidade, né? Estava lá com as dificuldades dele. Eu não sei quem sou, não é? Quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele vai lá e mata. O cara era impulsivo, sangue fluiu, a defesa do sangue, né? A gente diria. Mas Deus sabia como tratar com Moisés. Deus sabia. Eu não tenho jeito para mim, eu sou um homem de lábios pesados, língua pesada. Não sei falar, não vou conseguir falar nada lá com o faraó. O que ele vai dizer? Quem é você? É tão interessante isso, né? Como é que você vem aqui? Quem é você? Você vai dizer só uma coisa: eu sou, te enviou. Não era crise de identidade que ele tinha? Pronto, você não tem mais crise. O eu sou. O nome de Deus, né? Que a gente sabe que nem é pronunciado assim no hebraico, né? Eu sou, por quê? Porque só Deus é. Aí o Senhor diz para Moisés: pode dizer que eu sou. Então você vai dizer que eu sou, porque se eu sou, você é. Meu filho amado,
O filho a quem eu escolhi para ser o libertador aqui nesse tempo, para tirar esse povo da escravidão. É assim que Deus trabalha conosco. E Ele se revela como Pai. Qual é a grande crise do mundo hoje, gente? Paternidade. Paternidade. Paternidade é um chamado espiritual para representar o Deus Pai aqui na terra. Se a gente entende, como eu falei ontem, que família é uma representação do reino de Deus aqui na terra, a estrutura que nós conhecemos aqui, que a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 5, ali, e depois continua um pouquinho no 6, falando de família, de estrutura, de funções, ele está dizendo exatamente da estrutura de reino. Então, nós somos essa família, que Deus nos convocou uma representação, sim, do reino de Deus aqui na terra, um território do céu na terra, uma colônia dos céus na terra. Para quê? Com a responsabilidade de implantar a cultura do reino, e não do mundo. A cultura do reino. E fazer a transmissão geracional dos princípios do reino. Então, criar filhos para o reino é um desafio. Nós vamos ver hoje à noite, nós vamos ver com a Flávia, com certeza também o Otávio e a Ana, né? Filho vem com o manual, sim, né, Ana? Então, nós precisamos entender isso, que esse passado tem que ser constantemente um processo de resolução para não contaminar o presente e nem dificultar as perspectivas para o futuro. Nós vimos também os elementos essenciais para a fundação do casamento. Deixar pai e mãe, não é isso? Deixar pai e mãe. É tão interessante, porque todo mundo acha que já deixou. Mas o que é que nós carregamos? O que é deixar pai e mãe? Deixar em honra. E o que é deixar em honra? É deixar autorizado, como adulto, maduro, para fundar uma família, onde transita de um lugar para outro, mas com uma responsabilidade. Então, Deus nos leva pela caminhada da vida, para que nós cumpramos o propósito que Ele estabeleceu para nós como família. Então, é fundamental nós entendermos esse deixar. E aí, às vezes, as pessoas me falam: Ilma, como eu vou deixar pai e mãe se eu já casei há tantos anos? 30 anos, 40, 50. Aliás, eu e Celso temos 49 anos de casados. Caminhadinha, né, gente? 49 anos. Ano que vem é nossa boda de ouro, né? Eu era criancinha, mas... É um deixar muito mais além, gente, do que uma simples compreensão de assumir as responsabilidades da vida adulta para a edificação de uma família. É deixar o que é deles com eles, para constituir o que é nosso. É liberar os pais das dívidas de paternidade, gente. Que dívidas nós carregamos? Aliás, nós somos assim especialista em colecionar dívidas. E quando nós começamos a tratar a nossa história, a gente acaba identificando sim essas dívidas. Dívida de afeto, de valor, esse valor pessoal que todos nós queremos, dívida de proteção. Quantas pessoas que em algum momento da vida se sentiram tão desamparadas. Aquela angústia do desamparo que chega na vida adulta vira síndrome de pânico, né? Transtorno de ansiedade. Por quê? Porque lá atrás a criança não tinha recursos para lidar com aquela dor. E porque ela não conseguia lidar com a dor, ela recalcou a dor. E essa dor vai comparecer, esse sentimento de solidão, de desamparo, vai comparecer como uma angústia na vida adulta, desencadeando todos esses sintomas que podem levar, né, ao pânico e tudo isso, a esse medo exacerbado que tantas
Pessoas têm, principalmente no tempo de hoje, que eu acho que a pandemia serviu para acionar muito desse medo, né, Flávia? Quantas pessoas hoje dominadas pelo medo? Foi gatilho. Foi gatilho para tirar as angústias lá do passado e afloraram. Porque a gente sabe que por trás de todo medo, o medo tem o medo do limite, que é a proteção, para que a gente não vá em busca de perigos, mas a gente sabe que tem um medo que é aprisionador. E por trás de todo medo, tem um medo final, o medo da morte. Por quê? Porque nós não nascemos para morrer. A morte é a transgressão da vida. Aconteceu lá no Éden. Então, o ser humano vive muitas vezes aprisionado por esse medo. Dívida de reconhecimento. Todas as dívidas que ficam como elo na corrente que nos aprisiona, ou que aprisiona a pessoa a uma condição de criança ferida, rejeitada, mal amada, que abriga um sentimento de orfandade na alma. Quantas pessoas são adultas? Eu me lembro de uma paciente minha, eu só cito os casos, tá, Esther? Não deu o nome de ninguém. Ela brincava comigo, um dia ela estava na plateia, eu contei isso, ela riu a beça. Um dia ela chegou no consultório e ela começou a falar, por que eu estou essa semana completando 50 anos? Eu falei, que legal, parabéns, 50 anos. Aí ela contou todas as conquistas, muito feliz. Aí ela parou com a celebração dos 50 anos, falou, mas minha mãe, e começou. Aí reclamou, aí eu deixei ela falar bastante da mãe e tal, já era ali um discurso, né, recorrente, e aí a chateada com a mãe e tal, ela lembrou das coisas do passado, me desamparou, me rejeitou. Depois que ela falou tudo, eu olhei assim bem séria para ela e falei assim, que peninha, né? 50 anos e ainda reclamando da mamãe. Naquela hora ela tomou um susto, foi uma chave que virou. Naquele momento que eu me olhei com 50 anos, ainda como uma criança reclamando da mamãe que não me deu tudo que eu precisava, naquele dia eu falei, chega. Desistiu das dívidas, desistiu de cobrar essas dívidas, esse sentimento de orfandade na alma, que levam a pessoa a se sentir insegura e impotente diante da possibilidade de exercer as funções familiares, a função paterna e a função materna. Gente, quantas pessoas que se sentem frágeis para se posicionar como a autoridade valente e protetora da família. Muitos, mesmo, na hora de exercer a paternidade, não dão conta e vão embora. Quantos homens, muitas vezes, abandonam a casa, a família, quando a mulher acabou de ganhar neném? Vocês já viram isso? Tem. Eu me lembro de um caso de uma paciente minha, uma psicóloga. Ela foi ganhar neném lá na cidade, eles eram de outro lugar, e pessoas aparentemente bem resolvidas, mas o marido dizia que não queria filho, até que ela convenceu que era importante ter um filho. E quando ele vai, ela foi ganhar neném junto com a mãe lá na cidade, quando ele vai, chega de viagem, vai visitá-lo no hospital, ele chegou, ela estava amamentando a criança. E ele ficou na porta do quarto no hospital, observando a cena. Quando ela terminou de mamar e deu a criança para ele olhar, olha aqui, vem conhecer sua filha. Nesse momento, ele olhou, um olhar meio apagado, olhou para ela e falou, não dou conta. Foi embora. Voltou 2 anos depois, no aniversário de 2 anos da menina. O que está por detrás disso? Que dor é essa? O que aconteceu na alma desse rapaz, desse homem, que o aprisionou a uma infância mal resolvida, que ele não conseguiu se sentir potente e capaz de dar conta da vida de um filho? A depressão pós-parto está aí, gente, para denunciar
questões de filha ainda não resolvidas para ascender ao lugar de mãe. A fragilidade aflora. E eu me lembro de uma moça que ela estava exatamente com uma depressão pós-parto psicótica. A neurótica vem aquelas angústias, aqueles medos, aquela dificuldade de se sentir impotente. A psicótica não, vem desejo de matar. E quando todas as vezes que traziam a criança para amamentar, ela via saindo bichinhos da boca da criança. Já era um transtorno psíquico. Então, essas questões estão aí e não estão tão longe de nós. Então, é exatamente olhar para todas essas questões que estão na história para poder resolver. Então, liberar pai e mãe, gente, dentro do que nós estamos falando, né, é liberá-los das dívidas da paternidade, de todos os débitos do passado que aprisionam. É a decisão de fechar a conta, cancelar a dívida. É uma decisão. Mas para essa decisão ser realmente uma decisão sustentável, é preciso que esteja entendendo o que se está perdoando. Que dívida é essa? Qual é a dívida que eu estou carregando anos e anos? Porque liberar pai e mãe é trazido no contexto bíblico com a palavra perdão. Perdão. E perdão é ficar com a perda. Eu costumo dizer que no meu dicionário, que não existe nenhum outro, perdão é uma perda grande. Aumentativo de perda, não é na gramática, tá, gente? É perdão, é uma perda grande. Tem como reverter? Tem como, sei lá, e fazer diferente? E mudar? Não! Há uma perda real. É preciso admitir a perda. Quando nós negamos a perda, negamos na nossa palavra, negamos na nossa atitude, nós estamos recusando lidar com a dor. E quando nós recusamos, não tem como, gente, trabalhar com feridas não é um processo indolor. É preciso admitir. Realmente, aconteceu isso, foi difícil e tal, mas eu venci. Deus me trouxe até aqui. Deus me tomou pela mão. Quando meu pai falhou, quando minha mãe falhou, que eu me sentia ali órfão, a Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos. Ele faz com que o solitário habite em família. Ele entrou com uma paternidade forte. E eu costumo, inclusive, dizer quando eu falo de honra, como eu vou honrar aquele pai que me abandonou, como eu vou honrar isso, isso e isso. Ah, meu pai, uma vez eu passei, meu pai me abandonou, eu tinha 2, 3 anos. E eu olhei para ele e falei, coitado do seu pai. Ele tomou um susto. Eu falei, coitado, ele foi roubado e saqueado no maior privilégio que um homem pode ter, que é ser pai. Porque ele ficou sem filho. Você não ficou sem pai. Porque quando seu pai falhou, Deus entrou com uma paternidade forte na sua vida para poder suprir não só o lugar dele de Deus Pai, mas todas as necessidades e carências que você tinha de um pai. Ele te tomou pela mão. Oséias diz isso. Te ensinou a caminhar. Agora o seu pai não recebeu nem aquelas homenagens lindas que você fez na escola, quando você fez aquele desenho maravilhoso, pintou o sol de azul, chegou todo feliz para dar de presente do Dia dos Pais. Ele não estava lá para receber nenhuma homenagem. Ele não te viu quando você deu os primeiros passos. Ele não te viu quando você fez isso, isso, isso e aquilo. Agora você não. Deus viu tudo que você fez, Deus te amparou, Deus te cuidou. Porque se tem uma coisa, todo mundo fala que Deus não tem filhos mimados, gente. Eu não sei se é verdade, mas o povo fala. Eu não sei, eu me acho meio mimada por Deus. O que eu vejo é que Deus tem uma manifestação de cuidado muito especial com esses órfãos da vida. Como Deus cuida de uma forma especial. Como Deus toma pela mão,
como Deus ampara. É uma coisa linda esse cuidado de Deus com os filhos, né? Então, é preciso, né, decidir perdoar. Ficar com a perda, soltar as algemas. A chave para soltar as algemas está na sua mão. É decisão. A palavra de Deus nos traz isso. O perdão é uma chave, gente. Solta as algemas. Romper a corrente que nos aprisiona. Liberar a vida. Pois o maior beneficiário do perdão é quem perdoa. O que o outro vai fazer com o perdão, com a liberação do problema, é ele com Deus. É ele com Deus. Mas quem perdoa se libera do jugo de carregar um monte de entulhos no seu emocional, que bloqueia seu processo de crescimento e amadurecimento, que o impede de assumir ser o gestor da sua história, gente. As decisões diárias. O que eu vou fazer com a minha história? O que eu vou fazer com as falhas? Eu vou decidir. Porque quando eu decido, o gestor da história eterna, que está lá no Salmo 139, ele já tem a história que ele traçou para nós. É sair do lugar de vítima para ser responsável pela construção. É deixar de ser criança para ser adulto responsável, capaz de dar conta da vida do outro. Eu penso que quando estava aquele monte de criança lá querendo chegar para Jesus, e que os discípulos lá preocupados, não, afasta eles, estão atrapalhando o mestre, né? Jesus olhou e falou: deixa vir a mim as criancinhas, deixa, não impeça elas não, entende? Leve sua criancinha a Jesus, leve sua criança ferida a Jesus, ele vai te pegar no colo. Qual criança desmamada nos braços da sua mãe, assim estou eu, Senhor, para contigo. Salmo 131. Qual criança que terminou de ser amamentada? Qual criança que já está nutrida nos braços da sua mãe? Assim estou eu para contigo. Ele cuida da nossa criança. Ai de quem impede uma criança de ir a Jesus. Ai daqueles que desamparam, ai daqueles que abusam de uma criança, vai dar conta diretamente com o pai. Esse filho é meu. Você está tocando no meu filho, no meu filho. Então, essa segurança nós temos, é não permitir que o inimigo aprisione suas maquinações e armadilhas. Não permita, gente. Um dia eu estava dando uma palestra sobre isso, e uma moça chorava muito, assim, no segundo banco, e ao final ela falou assim: entendi hoje a minha compulsão. E ela começou a me contar que ela tinha compulsão por comprar joias. E ela estava destruindo a família toda. O marido já estava ali, todo endividado, tinha que sair pagando ou levando a joia de volta. Quando ele descobria tempo, era compulsiva por comprar joia. E ela falou assim: olha, a compulsão é tão forte. E ela abriu a bolsa, tirou um saquinho de joia e falou: hoje mesmo eu comprei um camafeu, mas eu não tenho dinheiro para comprar, para pagar. E eu falei: como que é isso? Ela falou: olha, eu sou a filha do meio de uma família. Meu irmão mais velho era o queridinho do papai. Depois de mim, nasceu outra menina, que a minha mãe estava ali cuidando dela. Quando ela nasceu, eu perguntei para mim: eu sou de quem? E aí ela lembrou: eu sou da vovó. Foi para a casa da avó. Aliás, ela já tinha ido para a casa da avó quando a mãe foi para o hospital. E ela falou: é a vovó que me ama. E ela fez uma aliança de afeto muito forte com a avó. E quando a avó já estava com a idade bem avançada, um dia a avó a chama e falou: minha neta, eu tenho esse saco de joia de família. E estão aqui minhas joias. E entregou aquele saco de joias para ela. E ela disse que aquilo ali, quando a avó morreu, ela pegava aquele saco de joias e era como a presença da avó, que não deu para os outros irmãos, deu só para ela. Então era o agrado da avó, era a herança da avó, era o que tinha deixado para ela, e ela tinha o maior cuidado. Aí ela casou,
E um dia uma moça que trabalhava na sua casa roubou o saco das joias. Desde então ela começou a comprar joias. Naquele dia, o Senhor, ela não sabia porque o Senhor trouxe à tona a tentativa de apreender o amor da avó que tinha ido embora, que estava representado nas joias. Naquele dia, eu orei com ela e ela falou: eu preciso ir para minha casa. Eu preciso ir lá, eu preciso dizer para o meu pai que eu sou amada por ele, eu preciso dizer para minha mãe. E ela sai logo depois do seminário, ela vai para casa, e quando ela fala isso para a mãe, ela conta a história, a mãe começa a chorar: mas minha filha, eu nunca entendi por que você me rejeitava. Eu tentava te amar, mas eu não conseguia me aproximar, você só queria sua avó. E naquele dia, uma moça foi curada. E não só apenas uma moça, mas a família dela, toda a família foi atingida pela bênção. E ela ficou liberta. Entenda uma coisa: um passado de dor não pode definir um futuro de amargura. Porque é no presente que nós definimos a mudança. É sair do cárcere da alma, identificar as fortalezas da mente, como orou o salmista: livra a minha alma do cárcere. Só Deus pode livrar a nossa alma do cárcere, mas a porta já está aberta. A porta do cárcere foi aberta. Infelizmente, gente, é assim. Não perdoar como segurar. Eu achei essa frase no Google, eu achei bem interessante. Um carvão em brasa para jogá-lo na pessoa que lhe feriu. Você é o único que se queima. Essa é uma verdade, né? Infelizmente, é assim que muitas pessoas vão para o casamento, gente. Assim, exatamente igual esses desenhos aí, ó. Imaturos, como crianças. Tem até momento que parece que aquele herói do Titanic, né? Pronto para salvar a mocinha, mas daqui a pouco ele precisa de leitinho. Só falta pouco a gente escrever ali Hebreus 5. Tá? Exatamente isso. Quando vocês deveriam ser mestres, ainda são como crianças precisando de leitinho. Porque ainda não aprenderam os princípios elementares de Deus. Quais são os princípios de Deus para o casamento, gente? Deus conta conosco. Deus conta conosco. A palavra nos diz isso. Homens e mulheres cronologicamente adultos, mas crianças imaturas que estão diante da vida sem saber como fazer. Cada um tem uma escolha a fazer. Como quer escrever sua história? Como quer conduzir sua vida? Que resultados pretende alcançar com as escolhas que tem feito hoje? A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 30:19: eis que ponho diante de vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Isto é, a escolha que fazemos hoje define os destinos da nossa geração. A decisão é nossa. O apóstolo Paulo, quando olhava a sua história e as adversidades que ele havia enfrentado, ele diz: trago no corpo as marcas de Cristo. Trago no corpo. Ele estava dizendo da sua experiência, da sua vida, da sua trajetória, daquilo que ele tinha experimentado, mas nós trazemos em nós as marcas da nossa história. Gravadas no corpo e na alma, com certeza. As dívidas caem em nossa conta diariamente como débitos automáticos. Se não lidarmos com esses débitos à luz da palavra de Deus, nós vamos ficar eternamente como cobradores de dívidas impagáveis, que nem a morte é capaz de quitar. Porque muitos pais já morreram e os filhos continuam com as dívidas. Os nossos pais, gente, eles já sofreram as dores e angústia dessas dívidas. Eles já trazem na história deles a transmissão daquilo que eles receberam. Ninguém daquilo que não tem. Então, nós recebemos muitas vezes coisas ruins
Mas quando nós entendemos que Deus, que é aquele que cuida de nós, se nós não compreendemos o valor do sacrifício de Cristo, nós vamos repetir histórias de dor e angústia, perpetuando dores que escolhemos cronificar. Tem gente que tem dores crônicas na alma. Nada o tira daquele lugar. Perpetuando. O que é isso? É a obstinação e a idolatria que eu falei ontem, trazendo o contexto de 1 Samuel 15, 23, né, de uma forma figurada, de uma forma simbólica para nós. Lá naquele tempo, os ídolos do lar eram os terafins, os baalins que eles levavam para casa e colocavam no oratório. Hoje, contextualizando isso na questão emocional, é tudo aquilo que nós ficamos fixados ali. E como fixados, o nosso discurso é sempre dirigido da mesma forma, sempre reclamando das mesmas coisas. E isso leva à idolatria. Uma idolatria inversa, onde você idolatra as falhas. E por idolatrar as falhas, acaba repetindo. Quantos estão nesse lugar de vitimização? Aprisionados, com dificuldade de expressar amor. Que é uma queixa muito comum que os cônjuges fazem hoje, né? Que, eu não consigo demonstrar amor, eu não consigo, você não consegue me mostrar que você me ama. Essas provas, essas dificuldades que as pessoas têm de expressar o amor. Por que a gente tem dificuldade de expressar o amor? Muitas vezes porque o coração foi endurecendo ao longo da vida. Endurecendo com aqueles sofrimentos, com rigidez, com inflexibilidade, com embotamento emocional. Porque tem pessoas que já estão numa situação de embotamento emocional, não consegue nem se alegrar, de sorrir, de vibrar com as vitórias e nem de chorar as perdas. Tem até um versículo muito interessante, que há um tempo atrás meus olhos se depararam, né? Que a Bíblia tem tudo, né, gente? Que está lá em 1 Pedro 3,6, que diz assim, como Sara, que chamava Abraão de Senhor, né? Dela, vou ler só a parte final, vocês serão filhas se não derem lugar ao medo. Olha que versículo poderoso. Ao medo de quê? O que pode levar a uma mulher, isso é bom falar em congresso de mulheres, né? O que pode levar uma mulher a ter medo de aceitar a estrutura definida por Deus na família? Medo de sofrer, medo de ser humilhada, medo de confiar e se decepcionar, medo de repetir a história da sua própria mãe, uma história familiar. Medo, porque o contexto aqui diz que ela respeitava Abraão, ela dava a ele esse lugar. Então, ter medo de dar o outro lugar, que medo é esse? Para a gente refletir. E esses sentimentos são destruidores e vão minando o relacionamento, impedindo a intimidade. Sabem tudo do corpo um do outro, mas não sabem nada da alma um do outro. E vão se distanciando afetivamente por conta dessas dívidas do passado. E continuam assim, porque ficam paralisados na dor. Como fazer com tudo isso, gente? Lançando os fundamentos do amor. Compreendendo as funções familiares, a hierarquia definida por Deus, isso é questão de fé e de confiança. O princípio da autoridade permeia toda a nossa vida, começa na família, em todos os lugares. E não compreender a importância desse princípio divino é andar na contramão dos princípios de Deus. Vamos ver, então, as funções familiares. Olha lá, gente. Deixa eu voltar um pouquinho. O homem, ao seu lado, está ali na hierarquia, a mulher como ajudadora, os filhos. E aí, aquele filho, ele vai fundar uma família e ele vai se igualar ao pai na posição da hierarquia para fundar a sua família e vai se unir a uma mulher e uma filha. Sai ali
de debaixo da autoridade dos pais e ela vai para a submissão. Se nós não entendemos o que é submissão, nós vamos inviabilizar o projeto de Deus na nossa vida. Na família não tem missões, no plural. Tem a missão que Deus entregou a um homem para, junto com uma mulher, representá-lo como família na terra e fundar a próxima geração. Esse é o conceito. Está debaixo dessa missão. Essa missão. As orientações do Éden ainda se constituem o norte para o casamento, gente. Entenda. Quando Deus colocou Adão para dormir, que ele fez a primeira cirurgia ali, eu não sei qual anestésico que Deus usou, doutor Mário, que é cirurgião, né? Mas eu sei que Adão dormiu. E Deus tirou ali e modelou a mulher. A Bíblia não fala que Deus soprou nas narinas de Eva para ela ser alma vivente. Eu creio que a vida de Deus já estava em Adão para ele e para Eva. E para toda a descendência. A origem norteia o destino. Não se vai ao destino sem olhar a origem. O que isso quer dizer? Que a mulher, ela retorna à sua origem pela via da aliança conjugal. E isso é um mistério, porque Satanás vem e diz exatamente o contrário. Distorce, como ladrão que ele é. E só mostrando ali os textos bíblicos, Gênesis 2:24, vocês entenderam que, portanto, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne? Quem era pai de Adão ali para deixar? Né? É Deus? Não. Princípio é atemporal. Transcende tempo e espaço. Deus estava falando para cada homem, para cada mulher, que ao longo da história se uniriam para formar uma família. O homem não tem como cumprir a sua missão se não compreender o que Deus traz, né? Onde o filho aprende sobre a autoridade, gente. É tanta coisa. Com a mãe ele aprende, desde o ventre, os vínculos afetivos, nutrição, organização. A mãe apresenta o pai para o filho. A mãe funda o pai para o filho. Funda ou afunda, né? Como eu gosto de falar, né? É verdade. O pai é responsável por direção, identidade, limites, segurança. E aí esse filho aprende sobre a autoridade e sobre Deus dentro da sua própria casa. Quem nunca aprendeu, quem não aprendeu a obedecer, não será apto para comandar. Pode prestar atenção. Vai na história. Oh, meu Deus, passei aqui um monte. Não tem problema, não. Eu só quero falar mais uma coisa aqui. Ali as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como o Senhor está o texto bíblico, que eu já citei. Mas isso nos remete à origem. E quando nós vamos no Éden, nós vamos ver que logo depois da queda, quando Deus chega ali naquele dia, como eu falei ontem, e quando ele pergunta por que vocês se esconderam, tivemos medo e vergonha, falei ontem sobre isso, mas essa fala de Deus, se dirigindo à serpente, a Satanás, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Por que Deus não incluiu o homem nessa fala? Vocês não acham que Deus poderia ter dito assim: porém inimizade entre ti, a mulher e o homem? Há um segredo aí. A continuidade do versículo fala sobre isso. Entre a sua descendente e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar, apontando para quem viria do ventre da mulher, para Cristo. E o que Deus está fazendo nesse momento com essa fala? Interditando uma abordagem de amizade que tinha começado no Éden.
Nesse momento, Deus fala: chega, você não vai ter amizade com a mulher. Porque a estratégia de Satanás era estabelecer a amizade com a mulher para roubar o que ela carrega no ventre. Porque uma mulher é berço de gerações. Ela carrega no ventre gerações. E Satanás queria roubar. E o que ele faz? Qual o grande movimento? Qual a grande essência do movimento feminista? Exatamente estabelecer, resgatar a amizade. Para roubar quem? Os nossos filhos. Ele quer roubar no ventre, porque como ladrão que é, ele fica à espreita, como leão, rugindo para ver quem tragar. E ele tenta isso desde o ventre. Olha quanto aborto, gente. Os índices estão aí. Então, esse é o tempo que nós precisamos entender. Olha o que Jesus falou. De Maria viria, de uma mulher viria o Messias. E olha o que Jesus fala em João, capítulo, acho que é 15, 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Amizade com Deus implica obediência. Tiago fala: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, será inimigo de Deus. A gente escolhe com quem que a gente quer estabelecer amizade. Com Deus ou com o mundo? Se não entendermos o conceito de autoridade, que é autoridade inspiradora, autoridade amorosa, autoridade como Cristo. Se não entendermos o conceito de autoridade na Bíblia e na família, ali que está em Efésios capítulo 5, e não entendemos o conceito de submissão, nós vamos aceitar os princípios que o mundo estabelece. Faz a inversão das orientações divinas. Aí tem os textos bíblicos. Seu desejo será para o seu marido, quando ou terás filho. Todo mundo conhece quando ou terás filho, né? Eu sempre digo, basta colocar um filho no ventre, nunca mais será um processo indolor, tá? Eu tenho filhos casados, eu tenho 5 netos. Nunca mais. Estou lá chorando de joelho: Senhor, abençoa meus filhos, guarda, Senhor. Então, nunca mais. A paternidade também nos impõe isso. Então, essa dor sai para além daquilo ali, que era só aquele momento do parto, gente. Agora, o teu desejo será para o teu marido. E aqui esse desejo está falando do desejo amplo. Amplo, não está só a questão do desejo sexual. É um desejo amplo. Por quê? Porque se uma mulher desviar o seu desejo para filho, para trabalho, para qualquer outra coisa, ela impossibilita o projeto de Deus na vida da sua família. É bem mais profundo. Assim, Paulo ampliou: no suor do teu rosto comerás o teu pão. E como o pão na Bíblia não está segmentado só o pão físico, nutrir uma família é suor e lágrimas. Viu? Essa é a verdade, gente. Está lá o texto de Efésios 5, né, todos nós conhecemos. Ali, papel do marido, papel da mulher, né? Tem ali todos os textos. Mas para isso, gente, é preciso abrir mão da infância. Abrir mão da infância. Por quê? Porque, olha o que diz a palavra de Deus. Sabe onde que está escrito isso daí, gente? É 13:11, tá? Não é 7 não. 1 Coríntios 13:11. Sabe onde que está esse texto aí? No capítulo do amor. No capítulo do amor, quando chega no versículo 11, diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Cresça e apareça. Cresça, amadureça. Porque esse amor de 1 Coríntios só é vivido por pessoas maduras. Esse não é amor de criança. Precisa deixar de ser menino
para assumir a sua função de guardião. Guardião da infância, guardião de gerações. Como a Flávia fala tão bem no seu livro. Para que não sejamos mais como meninos agitados. Agitados, aí dá para a gente já colocar uma sigla, né? TDAH. Agitados. De um lado para o outro. Quanto menino agitado, gente. Quanto menino hiperativo. Com barba, com filhos. Então é tempo da gente entender que esse chamado espiritual, Deus nos convoca para esse mistério. Só o amadurecimento do amor leva o ser humano para o crescimento. Sair da tentativa inútil de que o outro supra suas carências não resolvidas. O amor amadurecido nos leva da infantilidade para a fase adulta. É preciso crescer. Mas para crescer, é preciso evoluir o amor. Não o amor da criança. O amor da criança é dá. Ela quer receber. Ela está na fase de receber. O amor do jovem, emoção, paixão, é muitas vezes inconstante. Agora, o amor do adulto é amor, doação, decisão, aprendizagem. Aí sim, é amar como Cristo amou. Amar como Cristo amou. E aí, a dimensão do amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor que nos faz entender a profundidade, a largura, toda a dimensão do amor que está em Cristo Jesus. E somente, olha que lindo, gente, eu achei essa foto aí, parece a minha mãe de Celso, né, Celso? Oh, meu Deus, quase que... Amor e respeito. Qual o seu ideal de amor? Como é que você quer chegar ao final da sua vida? Sozinho? Com a família para um lado, você para o outro? Como tantos casais estão hoje, que não conseguem se encontrar nem nos eventos que são destinados aos filhos. Uma das grandes complicações dentro de consultório é essa. No meu casamento, minha mãe disse que se eu convidar o meu pai com a outra mulher, ela não vai. Conflitos familiares. Que lindo chegar a uma etapa da vida que a gente pode dar mão um ao outro e podemos dizer, como o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé, mãozinhas enrugadas pelo tempo, pelo envelhecimento, mas com a alma leve, sem rugas na alma, sem rugas na alma, a alma jovem, a alma que sonha, a alma que não substituiu os sonhos pelos lamentos. Essa é a alma sem ruga. E como que nós vamos poder conseguir isso, gente? A tempestade vem, as dificuldades vêm, a humildade nos faz olhar para o outro com amor, com compaixão, com misericórdia, assim como Deus tem amor e compaixão conosco, né? E isso nos faz entender que uma casa, ela pode ser forte ou não. Depende da estrutura. Depende. Na hora da tempestade, que nós vamos entender que as adversidades unem ou separam. O texto bíblico de Mateus 7, 24 e 27, tão conhecido nosso. Aquele que edificou a casa sobre a rocha, aquele que edificou sobre a areia, vindo os ventos, vindo as tempestades. Os dois versículos têm as mesmas questões, as mesmas lutas, as mesmas tempestades, os mesmos vendavais. Só tem um diferencial nos dois textos. Um firmou na rocha e o outro firmou na areia. Que diferencial é esse? Um cumpre a palavra, conhece e a pratica. E o outro não pratica.
é o diferencial. A gente pode viver na igreja eternamente, gente. Desde criancinha. Você pode nascer na igreja, mas pode ouvir a palavra e não praticar. E edificar uma casa na areia, e a casa vai ruir. E aí não adianta colocar a culpa em Deus. É unicamente nossa responsabilidade. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. O que você escolhe para a sua vida? Prudente ou insensato? Uma resiste, outra desaba. Está aí o texto bíblico. Então é necessário consertar a hierarquia do lar. Homens corajosos, fortes, guerreiros. Homens que podem dizer, como o apóstolo Paulo, homens valentes, homens guardiões, homens que assumiram a responsabilidade. Mulheres, com sabedoria se constrói a casa, mas é com conhecimento, e na outra tradução diz com inteligência. Ela se firma e com discernimento se enche do que é belo e agradável. Está aí, mulheres sábias, submissas dentro do conceito da palavra de Deus, mulheres únicas em beleza, beleza que sai muito mais da alma do que propriamente do corpo. Mulher, você é uma luz que não pode se apagar dentro da sua casa. Jamais. Achei tão lindo vendo uma família judaica lá em Jerusalém. Quando o marido chegou, todo aparamentado, abriu a Torá, ela chegou na mesa e ela acende a luz. Não é por acaso que a mulher dá a luz. Os mesmos elementos de Gênesis 1. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. O movimento do Espírito é o mesmo movimento de uma galinha chocando seus ovos. Aquecendo, para dar a vida. O movimento do Espírito, a água e o haja de Deus, haja luz. Quando uma mulher engravida, são os mesmos elementos. O Espírito de Deus está ali para sustentar a vida. Dentro da placenta tem água, até chegar o momento de dar a luz. E quando Nicodemos chega para Jesus, como eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus diz que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. E aí ele começa a explicar para ele. É nascer da água, que representa a palavra, e é nascer do Espírito. E aí a palavra de Deus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, do seu ventre. E Jesus vem e diz, eu sou a luz do mundo. Água, Espírito e luz. Novamente, nascimento espiritual. É tremendo isso que Deus traz para nós. É tempo, queridos, é tempo de nós entendermos que dois não podem andar juntos se não houver entre eles acordo. Isso aí eu e Celso, num negócio de gelo lá no Canadá. Só uma misericórdia, né? Só entrei porque ele quis, gente. Entrei numa gelada. Literalmente, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Deixa eu fechar aqui. Opa. Estou conseguindo voltar? Você volta aí para mim? Acabei passando vários aqui. Só depois aí da câmara de gelo. O que eu quero trazer nessa tarde? Como é que está seu casamento? Pais e filhos. Pais e filhos precisam de lares com padrões morais de conduta equilibrada. Pais
Nós precisamos saber que o maior tesouro que nós temos, o maior patrimônio que nós temos são os nossos filhos. A gente pode perder tudo aqui nesse mundo, mas nós não podemos perder os nossos filhos, porque nós não geramos filho para povoar o inferno, nós geramos filho para povoar os céus, e ninguém pode botar a mão na nossa herança. Em nome de Jesus. Toda mudança começa com um simples desejo, vontade. E o desafio hoje é para aqueles que têm vontade de mudar, que sabem que pode melhorar. Essa é a família, nosso tesouro inegociável. Não negocio por nada no mundo, porque é com essa família aí que eu quero entrar nos céus. Dando para Deus a nossa herança preciosa. Todos os nossos 5 netos, mas os netos do coração que temos, também bisneto do coração nós temos. Então, querido, edificando no presente os fundamentos da geração do futuro.